Olá a todos da Associação Espírita Lauro Machado. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Eni, trazendo para vocês mais uma palestra, mais um estudo do livro Vinha de Luz. A lição que a gente vai estudar hoje é o capítulo 8, Marcas. O livro é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Essa lição Marcas, antes de lê-la, eu vou falar uma outra frase de Paulo, também aos Gálatas, quando ele diz assim, ele dizia que, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Numa total renúncia de si mesmo, ele disse que ele não vivia mais assim a vida dele. Jesus é que vivia nele. Então, para dizer uma frase dessa, Paulo não fazia mais assim o que ele achava que tinha que fazer. Um ato assim, eu vou fazer o que eu quero. Não, ele fazia aquilo que estava dentro dos ensinamentos do mestre, para quem se dizia um cristão. Então, ele divulgava o evangelho e também pregava o evangelho, de modo como ele diz aqui, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só. E aí, no livro aqui, Vinha de Luz, Emmanuel pega uma frase, de Paulo, de uma carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no item 17, Paulo diz assim: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Bom, esse molestar, ou como ele diz aqui, ninguém me moleste. Molestar é aborrecer, ofender a pessoa. Então ele está dizendo que ninguém mais ofende ele. Ninguém mais o aborrece. Importunar, perturbar, provocar a pessoa, fazer mal. Então Paulo está dizendo que ninguém molesta ele, porque ele já traz no corpo dele as marcas do Senhor Jesus. E se cada um de nós, um dia poder dizer a mesma coisa, vamos já ter trabalhado em nós muitas das nossas imperfeições e já ter adquirido as virtudes do Mestre. Quando ele diz que carrega no corpo as marcas do Cristo, a gente pode pensar quais as marcas de Jesus. As primeiras que vêm em nossa mente é o madeiro, a cruz, a coroa de espinho, as marcas nas mãos e nos pés. Mas para Paulo dizer isso, ele também tinha que carregar uma dessas marcas e não carregava. Lógico, os açoites que o mestre levou antes da crucificação, Paulo também carregava, porque Paulo também levou muitos açoites quando ele foi preso. Mas aí não é esse tipo de marcas ou sinais que Paulo dizia carregar, de Jesus. Se a gente começar a olhar para o Cristo e ver não mais essas marcas, e sim outras características que Jesus tinha e que a gente pode pegar e dizer que essa é a marca ou as marcas do Cristo, como por exemplo a benevolência, a renúncia de si mesmo, a persistência, a determinação, mas também o amor fraterno que ele tinha já, o amor, a benevolência, a paciência, o entendimento de um irmão que às vezes ainda não tinha algum esclarecimento e que Paulo
ou Jesus tinha e compreendia aquele irmão como ele era. Então isso é interessante aqui, essas marcas que Paulo faz, né? Esses sinais. E também algum sinal que a gente pode trazer na pele, no comportamento, por exemplo, que uma pessoa traz, pode facilitar com que ela seja reconhecida de alguma forma. Paulo, se a gente for pensar bem, puxa, Paulo sofreu muito. Sofreu, quando eu digo sofreu, na verdade foi algo que ele escolheu, que ele quis fazer, né? Que é seguir Jesus e reconhecer no Mestre o Messias. Mas vamos supor, por exemplo, uma mãe que espera 9 meses o seu filho. E aí, naquele momento de dor, que é a dor do parto, a gente pode dizer que ela está sofrendo. Mas ela sabe o porquê daquela dor. Ela escolheu engravidar e ter aquele filho, às vezes, no parto normal. Melhor para ela, melhor para o bebê. E escolhendo assim, aquele sofrimento, assim dizendo, de momento, a alegria depois de ver o rostinho do bebê, a dor praticamente passa. Então tudo valeu a pena. E aqui, falando de Paulo, a gente deve entender esse tipo de comportamento que ele teve, que é passar por tudo aquilo e não desistir e seguir adiante. Paulo, assim que depois daquele encontro lá com Jesus na estrada de Damasco, puxa, ele ficou cego. Ele passou anos no deserto. Ele foi açoitado. Os pais não compreendiam aquilo que ele estava fazendo. Ele foi preso, foi apedrejado. E imagina a vida de Paulo, assim dizendo, reviravolta que deu depois daquele encontro. Com certeza ele tinha, além de posição, lógico, ele devia ter uma casa muito confortável, servos, para servi-lo, e deixou tudo para trás, tudo, por amor, assim dizendo, a Jesus. E o mestre também, com essas características, não só na da cruz, os sinais nas mãos, a coroa de espinho, mas também todas essas virtudes que Jesus trazia aqueles sinais ou marcas que Paulo dizia já trazer no corpo dele, que eram as mesmas do Cristo. A lição, ela começa com Paulo dizendo assim: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas 6,17. E aí Emmanuel começa aqui a discorrer em cima desse comentário uma lição que diz assim: todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. A gente vê uma marca de sapato, uma marca de roupa, A gente já sabe o valor, se aquele preço, corresponde à qualidade do produto, se é um tipo de roupa, se encolhe ao lavar, se sai tinta, já sabe a qualidade do produto, que é algo superior àquela outra que às vezes por ser inferior, não traz assim uma marca ou um sinal,
E aí, esses sinais de Paulo, com certeza, ele não trazia somente no corpo físico. Ele trazia no corpo físico, mas também trazia no perispírito. Porque a cada boa ação que você faz, você de alguma forma vai criando marcas, pontos no teu perispírito, e aí você será facilmente reconhecido no plano espiritual. Como não levamos bagagens aqui, nada aqui de material, levamos as nossas bagagens no nosso perispírito. E com certeza Paulo, agindo dessa forma, ele já tinha adquirido muitas marcas ou manchas. E também com a moral elevada que Paulo já tinha conquistado, né? Com certeza ele tendo um conhecimento grande das leis, vamos dizer assim que tudo mais uma parte do que Jesus ensinou, para não dizer toda, né? Porque Jesus era Jesus, mas uma boa parte do que o mestre dizia, Paulo já seguia, já agia da mesma forma. Assim, exemplificava, passava adiante, mas também colocava em prática. Porque não teria sentido nenhum, né, ele ter passado por tudo que ele passou e de repente ele se magoar com situações ou aceitar certas provocações das pessoas. Eu não consigo ver Paulo, depois de tudo que ele passou, de todo o conhecimento que ele tinha, ele dizer, eu estou magoado com tal coisa que fulano me falou. Ou dizer, ele me ofendeu, mas depois eu dou o troco. Não teria assim cabimento Paulo de Tarso dizer algo semelhante a isso, né? E aí, tanto que ele diz que não era mais ele que vivia, era o Cristo que vivia nele. Emmanuel continua aqui a lição dizendo: se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possuía as suas marcas, né? Jesus possuía igualmente os seus sinais. Que aí a gente não vai dizer que é só aquelas lá da cruz. Jesus também tinha ou vivia em plena comunhão com o Pai. Ele estava com um pé aqui e outro na espiritualidade. Ele, como governador do mundo, do planeta Terra, ele tinha plena consciência de tudo, no invisível e aqui. Tinha todas as mediunidades. Olhando para uma pessoa, ele tinha plena consciência da vida plena daquela pessoa. Passado, não do berço até ali, mas outras encarnações, presente, futuro, e aí poderia dizer com mais exatidão. Tudo que ele falava já era sempre com uma certeza e nunca um talvez, eu acho, ou quem sabe. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também a de suas atividades na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Sim, na nossa vida aqui, no dia a dia, a gente pode estar também adquirindo esses sinais, essas marcas do Cristo. A cada situação, a cada dia, a gente tem a oportunidade de demonstrar de algum modo o que foi ensinado por Jesus. E assim,
e aos poucos também adquirindo sinais do Cristo em nós. Vamos pensar um pouquinho como que estamos levando a nossa vida. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Aqui não diz só que ele forneceu padrões educativos, diz padrões educativos em todas as particularidades. Então, em todos os momentos de nossas vidas, em todas as circunstâncias, em todas as particularidades que você imaginar, você tem a oportunidade de pensar assim: como que eu posso estar agindo? Como Jesus agiria nesse momento? Como que eu posso agir de modo que seja dentro dos padrões cristãos, dentro dos ensinamentos cristãos, né? Ele nos orientou sobre tudo. Então não podemos dizer que eu não sei como agir em tal situação, em tais circunstâncias. E se a gente se diz cristãos, a gente deve carregar com a gente todos os atos e conduta que diz ser um cristão. O Evangelho, Emmanuel continua, dizendo aqui para nós, o Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Em todas essas situações, a gente deve buscar os ensinamentos de Jesus e aplicar. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Olha só, nós que dizemos cristãos, todos os dias temos a oportunidade, e os recursos de salientar as suas ações mais comuns com os registros de Jesus. E aos pouquinhos a gente pode ir adquirindo esses sinais, os sinais do Cristo em nós. A cada boa ação que você faz, a cada esforço que você faz na prática do bem, em se tornar um ser melhor, cada vez que conseguimos controlar, por exemplo, a nossa língua, em não fazer fofoca, em não agir assim com fofoca na vida alheia, prestar um falso testemunho. Todos esses esforços faz com que a gente vai adquirindo essas marcas do Cristo em nós. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalastes os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então, ao colocar a cabeça no travesseiro, a gente se pergunta: o que eu fiz hoje? O que eu fiz de bom?
O que que eu fiz assim, como eu agi de sacrifício de mim mesmo para beneficiar o outro. Precisava eu ter agido daquela forma com aquela pessoa? Eu poderia ter agido diferente? Eu poderia ter doado alguma coisa quando aquela pessoa me pediu? Seja uma comida ou mesmo umas moedas? Como eu estou agindo dentro do meu trabalho, com os meus familiares? Como eu estou correspondendo a tudo isso que me acontece? O que eu posso fazer para melhorar, para me melhorar? O que eu posso fazer para o outro? Né? Hoje em dia, a gente fala de controlar a língua, mas também se a gente for ver a nossa conduta aí na internet, nas redes sociais, hoje em dia, então, a gente tem que dizer também assim: vamos controlar os nossos dedinhos, né? Controlar aquela vontade de entrar numa publicação qualquer e digitar lá um comentário maldoso, né? Publicar um comentário maldoso naquela publicação. Evitar ou fazer o possível, se controlar para não postar algo que seja uma indireta. Aliás, geralmente a gente fala indireta, mas é uma indireta direta para aquele ex, para aquela ex que às vezes já está com outro, já está bem, já está feliz, mas você ainda continua guardando aquela mágoa, aquele rancorzinho, né? Aquele despeito por ter sido trocada, assim dizendo, trocado. E aí resolve fazer uma publicação bem maldosa, com aquela indireta direta. Na internet hoje em dia você encontra programas que fazem com que a pessoa mova a boca falando algo que ela não está falando. Você pode mudar a cor de pele, de cabelo. Você pode colocar a pessoa numa situação que ela não está, né? Fazendo o que ela não está fazendo. Olha só. Então tem meios de destruir a vida da pessoa, destruir a família da pessoa, defamar completamente. E, lógico, uma verdade sempre vem à tona, né? Mentira nunca fica coberta a vida toda. Mas até as pessoas saberem que não era aquela pessoa que estava ali agindo daquela forma, aí a vida da pessoa já foi praticamente destruída. Principalmente porque as pessoas às vezes gostam ou procuram, tem uma atração maior por aquilo que é o mal e não para o bem, não para a verdade dos fatos, né? Porque quando é a verdade, o bem, as pessoas não têm mais interesse em compartilhar, e sim ainda o que é mal. Mas então isso aqui é para a gente olhar para nós mesmos e pensar: o que estamos fazendo? Né? Eu vou fazer isso para quê? Isso vai me trazer algum benefício? Não. Então, vamos aí fazer o possível, sempre auxiliando, fazendo o que é o bem, seguindo o que o mestre nos deixou aí, veio ensinar para nós toda a sua doutrina, os seus ensinamentos, e fazer o possível para, no decorrer da nossa vida, também adquirirmos essas marcas aqui que Paulo já trazia com ele, em vista a todas as circunstâncias da vida que ele passou aqui. Ele já trazia nele as marcas do Cristo, que possamos também, com nossos atos e condutas, conseguimos algumas marcas do Cristo em nós. Essa é a lição que eu tinha para passar para vocês, e espero que vocês tenham gostado da palestra.
Que Jesus possa abençoar a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada e até uma próxima.